menos 1. Tá? Então, esse cara aqui com a regra da cadeia, vamos botar um passo a mais aqui nessa demonstração. D sigma do P, df, d sigma do. Certo? Esse cara que está aqui é o EMI, né? É a base, são os vetores base atuando na coordenatização que dá sigma mi. Cara, então isso aqui dá D sigma dt EMI do F. Se o EMI for atuar no F original, ele vai terminar com aquela forma que está ali. Tá certo? Então isso daqui é o lado esquerdo da equação, né? E o lado direito da equação é o seguinte: x sigma de t atuando num certo f, né? Isso é um vetor, né? No ponto sigma de t, né? Isso vai dar xmi de sigma de tt, componentes do vetor x no ponto sigma de t, vezes mi de f, não é isso? Se eu tenho um campo vetorial no ponto sigma de pt, ele vai ser as componentes naquele ponto vezes vetores base. Vetores base vão atuar na função original que a gente está considerando aqui. E agora você vê, aqui é o lado esquerdo da equação, esse aqui é o lado direito, né? Então você pode agora unir os dois, você tem os dois expressos na mesma base, mi de f. Isso só funciona se os coeficientes forem iguais. Né? Então, a condição para que eu tenha, né, uma curva integral é que as coordenadas dessa curva integral, pelo menos naquela região menos epsilon a epsilon, satisfaçam essa equação diferencial aqui, ó. Com uma condição de contorno que é a seguinte: sigma mi de 0t seja xmi associado com o ponto P. Sejam as coordenadas do ponto P em questão. Você tem o próprio P, né? Tá certo? Então, olha só. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, ordinária, com a sua condição de contorno. A sua condição inicial, vamos dizer assim. Né? O teorema de existência e unicidade das equações diferenciais, das soluções de equações diferenciais, diz para você agora que sim, existe uma solução dessa equação diferencial sigma mi, né, de TP, satisfazendo aquilo ali, satisfazendo a equação diferencial, e ela é única. Ok? Então a resposta para a nossa pergunta é sim, existe sim. Né? Uma curva integral passando por P, satisfazendo essas condições. Tá certo? Bom, nada mais óbvio, né, do que o que a gente encontrou no final, né? Como lembrou o Gabriel. Xmi são as componentes, né, do meu campo vetorial, não é isso? No ponto sigma de TP, não é isso? Certo? Xmi são as componentes. O que eu fiz? Eu escolhi um vetor em cada ponto da variedade. Então, em cada ponto da variedade eu tenho um conjunto de componentes que formam uma função de P, né? Uma função desse ponto. Ok? Ali eu tenho xmi de sigma de TP, ou seja, são xmi ao longo de uma certa curva, sigma.
Então, no ponto sigma de TP, tá certo? Esse xmi que está aqui coincide com o vetor tangente da curva naquele ponto. Não entendi. A solução existe é única. É. Então, significa que você pensa no campo vetorial, pega um caminho de vetores, vai ter uma curva. Vai existir uma curva. Então, uma coisa assim, como se fosse zero. É por isso que você restringe a história a ter entre menos epsilon e epsilon. Né? Se você andar muito dentro da variedade, você pode se deparar com esse tipo de problemas. E se você andar muito na variedade, você pode, inclusive, sair da tua vizinhança coordenada. Tem que fazer mudanças de coordenadas, etc. E tal. Né? Na verdade, essa é uma questão que não tem resposta genérica, caso a caso. Né? Se você vai ter curvas integrais que se cruzam ou não, numa determinada variedade. Não tem uma resposta genérica para isso. Deu para entender, gente? O espírito da coisa? Quer dizer, essa aqui é uma maneira complicada, mas que tem a vantagem de formular essa questão sem uso de um sistema de coordenadas, com o auxílio do mapa diferencial, simplesmente. Né? Essa daqui é uma maneira simples de olhar para a questão, né? Direta. Né? Se eu tenho uma curva sigma, quais são os componentes do vetor tangente dessa curva sigma num certo ponto t, por exemplo? d sigma dt, d sigma mi dt. Não são? Bom, se eu quero que isso daí corresponda às componentes de um determinado campo vetorial, eu tenho que igualar uma coisa com a outra. Xmi, por sua vez, é a função desse ponto, em particular, que você está tirando, uma certa função que não está especificada. Quando você especificar, você fixou a equação diferencial que você tem que resolver para encontrar a solução. Tá certo? Mas dentro dessas condições que a gente tem aí, a gente tem uma solução e ela é única. Tá certo? Essa notação zero aqui, Não, zero diz respeito a esse parâmetro aqui, né? A gente está impondo, em particular, que quando t seja igual a zero, o ponto da curva seja o ponto P. começa aqui. Pode começar em P, mas tem o passado da curva também, né? Vamos dizer assim. Então, aqui está o P, essa sua curva é sigma de TP. Por que o P está aqui? Porque você quer indicar explicitamente que a curva passa pelo P. Por isso que a gente bota o P aqui nessa história. Né? E aí você associa a esse ponto P o valor zero. Tá certo? Quando o T assume o valor zero, ela está passando pelo ponto P. Bom, ainda dá tempo para a gente fazer mais um negocinho legal. É o seguinte. A gente pode agora, né, mostrar que a seguinte propriedade é verdadeira. O que significa isso? Né? Essa é a curva, né? Sigma, no ponto T, passando pelo ponto sigma de SP para um outro S. Né? Vamos chamar isso aqui de sigma de SP.
P. Certo? Aqui está o ponto P. Né? O sigma de SP passa pelo ponto P. Então você está mudando, na verdade, o quê? Você está mudando na tua prescrição da curva, na sua visualização da curva, você está mudando o ponto base que você está usando para se referir à curva em questão. Ao invés de você falar de P, você está falando de um outro ponto qualquer ao longo da curva. Sigma de SP. Tá certo? O ponto é que se você trocar, né, a especificação da curva de P para sigma de SP, onde sigma de SP é um outro ponto, vamos chamar de P', tá certo? Então esse cara aqui é um sigma de P', tá certo? A diferença é simplesmente uma translação dos seus parâmetros, tá certo? Quando T for igual a zero, agora o teu sigma é o sigma de SP, pura e simplesmente. Tá? Mas a mudança, quando você muda o ponto que você está especificando, é simplesmente uma translação do seu parâmetro. Vamos ver como é que a gente prova isso. É bem fácil. Né? Se eu pegar e calcular DDT, sigma de T, sigma de SP, isso tem que ser xi de sigma de T, sigma de SP, certo? Supondo sigma de SP um P', né? A equação que vai me dizer qual é o fluxo, né, não pode depender, essa condição que está aqui não vai depender se eu boto P ou se eu boto P' ali. Posso botar o que eu quiser. Né? Então, essa equação ela tem como condição inicial o seguinte: sigma de zero, sigma de SP, como eu disse, é o próprio sigma de SP. Né? Estou especificando agora a curva, dizendo que ela passa por P', não que ela passa por P. O P' é um outro ponto dentro dessa curva. Em princípio, dentro dessa curva. Legal. Então vamos guardar isso aqui por um lado. Por outro lado, né? Se eu calcular DDT do sigma μ de T mais S, P, né? Isso é a mesma coisa que eu calcular D a D, T mais S, do sigma μ de T mais S, P. Não é isso? E isso daqui vai ser o x'μ de sigma de T mais S, P. Não é? Estou usando aquela equação ali 500 mil vezes. Né? Bom, qual é a condição inicial que essa equação aqui satisfaz? Essa aqui. Né? Ela vai satisfazer que o sigma de 0 mais S, P, é igual ao sigma de SP. Se você olhar para essa equação e para aquela, elas são a mesma equação, sujeita à mesma condição inicial. Portanto, essa solução, sigma de T mais SP, tem que coincidir com essa solução que está aqui, dessa equação. Sigma de T, sigma de SP. Né? Existência e unicidade das soluções das equações diferenciais.
Ok? Isso significa, basicamente, que você pode pensar os fluxos, né, como uma espécie de grupo abeliano. Tá certo? Como é que é isso? Mais uma vez a gente fixa o ponto P, né, e imagina o seguinte: o sigma T de P eu vou analisar como um diffeomorfismo, só que de M em M, certo? Vou pegar um ponto P do M e levar no outro ponto P do M, né? Então, o ponto P, se eu aplicar o sigma T, né? Sigma T de P é um outro cara aqui na frente, associado com o ponto, né? Tá certo? Com o parâmetro T. O P está associado com o parâmetro zero. O sigma T de P é um cara que está aqui. Se eu variar o T, eu encontro outros caras, aqui, 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 aqui. Então, se eu variar, se eu fixar o P e variar o T, eu estou pegando o ponto P como partida e estou chegando a outros pontos, né, dentro da variedade, ao longo dessa curva, né? Então, olha só, eu posso definir uma lei de composição, sigma T, bota sigma S de T, como sendo sigma de T, sigma de S de T. Definição. Tá? E isso daqui é o que a gente acabou de ver do sigma de T mais S, T, que é sigma T mais S de P. Então tem diversos mapas da variedade nela mesma, indexados por esse parâmetro T. O sigma T, o sigma S, eu posso compor um sigma T com o sigma S, eu vou ter um sigma T mais S. Tá certo? Eu tenho a identidade, sigma zero de P é igual a P. Não? Eu tenho a inversa, sigma menos T é o sigma T a menos 1, certo? Então, você tem identidade, você tem inversa, você tem uma lei de composição associativa, porque a lei de composição é abeliana, né? Isso é obviamente associativo, a adição é associativa. Então você tem um grupo, né? Isso aí é o chamado grupo de transformações a um parâmetro. Você pode enxergar essas transformações como mapeamentos da variedade nela mesma. Tá certo? Um outro ponto de vista para você olhar para esses signos que estão aí. Ok? Nós vamos encerrar por aqui, né? E na aula que vem a gente continua estudando a questão dos fluxos. Tá certo? E eu estou numa dúvida cruel agora se mais para o final desse negócio a gente vai para os grupos de Lie ou se a gente para falar de homotopia e de homologia. Eu vou decidir até o final. Depende um pouco da cara de vocês. Então, estou avaliando assim, a cara de vocês. O que acontece? Né? Queria dizer que hoje eu vou tentar fazer aquele teste. Se quiser desligar aí, tranquilo. Já não interessa